Continuando nosso curso de derivadas parciais, a gente vai falar hoje de máximos e mínimos de funções de duas variáveis, mas pode ser também generalizada para mais variáveis, tá? Então, a gente tem funções de duas variáveis que geram superfícies. Essas superfícies, elas podem conter locais de mudança, tá? Então, ela está evoluindo de um jeito e ela tem pontos de máximo ou pontos de mínimo. Podemos imaginar isso como se fosse uma cadeia de montanhas, né? Então, tem pontos altos nas montanhas que você pode ir logo próximo ou em regiões próximas, e você tem vales, né? Você tem pontos mínimos. Isso a gente vê isso estuda com uma variável, mas a gente pode estender isso para duas variáveis. Então nós temos máximos locais, nós temos máximos absoluto, que é o maior valor, né? Isso aqui é um valor máximo local, mas não necessariamente ele é o maior valor de toda a função, né, em relação a z. E nós temos também mínimos locais e mínimos absolutos, que é o menor valor. Então, vamos entender aqui, ó. Disse que uma função de duas variáveis tem um máximo relativo em um ponto específico, x0 e y0, se houver um círculo centrado nesse ponto, x0 e y0, né, definido por x0 e y0, tal que a função f de x0 e y0 seja maior ou igual a f de x, y. Ou seja, eu tenho aqui, se eu escolher esse ponto, eu vou chamar de P1, tá? Ele tem um f de P1. E eu escolho um ponto logo do lado, um P2. Ele, evidentemente, vai ter um f de P2. O que significa esse f de P2? É um ponto próximo o suficiente. De tal forma que esse f de P1, ele é maior ou igual a esse f de P2, porque o f de P2 pode coincidir ou ele pode estar bem do lado, tanto quanto eu queira. Isso é o que a gente pode traduzir daqui, certo? E isso está numa região circular, está ao redor, está próximo, porque aqui nós temos duas dimensões, tá? Continuando então. Tal que f de x0 e y0 maior ou igual a f de xy em quaisquer pontos xy do domínio de f que estiverem dentro do círculo. E disse que tem um máximo absoluto em x0 e y0 se o f de x0 e y0 for maior ou igual a um f de xy qualquer em quaisquer pontos do domínio f. Então, se esse aqui for o máximo de todos os pontos da superfície, então ele é o máximo absoluto. No entanto, se eu encontrar outro que seja maior, e ele é maior que qualquer ponto, qualquer f de xy que eu busque na superfície, então ele é o máximo absoluto, certo? Bom, se a gente discute isso para o máximo absoluto, evidentemente vamos discutir isso para o mínimo relativo e para o mínimo absoluto, tá? Então, o que seria? Disse que uma função f de duas variáveis tem um mínimo relativo em um ponto x0 e y0, por exemplo, aqui, ó. O que é esse x0 e y0? Ele vai ter, nesse ponto aqui, determinado, ele é o menor que logo ao redor dele no círculo, tá? E vai ser um mínimo absoluto para qualquer valor de f de xy. É isso que a gente vai pegar aqui. Então, disse que uma função f de duas variáveis tem um mínimo relativo em um ponto x0 e y0 se houver um círculo centrado em x0 e y0, tal que o f de x0 e y0 seja menor ou igual a f de xy em quaisquer pontos do domínio de f que estiver dentro desse círculo, nessa região. E disse que f tem um mínimo absoluto em x0 e y0 se o f de x0 e y0 for o menor em quaisquer ponto do domínio. Então ele é um mínimo relativo
Se dentro de um círculo, ali de x zeros e y zeros possíveis, ele é o menor. E ele é o mínimo absoluto se ele for o menor em todo o domínio. Tá bom? Muito parecido, né? Só que agora o inverso do máximo. Então, é bem intuitivo, não tem muito o que discutir, apenas entender que é. Temos aqui uma função f de xy, tá? Vamos dizer que aqui é o nosso eixo, né? Nosso eixo z. E z é dado por cosseno x vezes cosseno y, vezes, né, e elevado a menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado. Então, fazendo um estudo, a gente vai aprender a fazer esse tipo de coisa. Dá para você calcular que tem um valor máximo de 1 e um valor mínimo de cerca de menos 0,067 na região quadrada. Aí está determinando a região. X em módulo é menor ou igual a 3π sobre 2. E y em módulo é menor ou igual a menos 3π sobre 2. Tá? Então, tá nessa região e nessa região aqui quadrada. Então, temos aqui, ó, esse ponto bem aqui assim, ele vai ter um z igual a menos 0,067, mas aqui também, ó, aqui também, aqui também. Então, é uma região, tá? Nós temos uma região aqui. Neste caso aqui, uma região quadrada, certo? E esse aqui é o ponto máximo em que z vale 1. Então, por enquanto, estudando apenas esse pedaço aqui, eu posso determinar o máximo local, que vale 1. E nós temos mínimos locais, né? Mínimos locais, certo? Dá pra gente perceber isso. Aqui também, né? Essa superfície telhada aqui, que ela é determinada por essa função z, meio de módulo de x menos módulo de y, então isso em módulo, menos módulo de x menos módulo de y. Tem um valor máximo de 0, tem um valor máximo aqui, ó, z igual a 0, e valor mínimo na região quadrada, dessa região determinada por esse módulo de x é menor ou igual a a, módulo de y menor ou igual a de menos a. Então, aqui, ó, são pontos de mínimo. Esse aqui, estudando essa região. Que região é essa? É essa região aqui, módulo de a menor ou igual a a e módulo de y menor ou igual a a. Então, está dentro dessa região quadrada. Dentro dessa região, nós temos aqui o máximo local e aqui mínimos locais, em que z é igual a menos a. Certo? Então, se eu for... Aqui é 0, z igual a 0, é o máximo local e pontos aqui de mínimo nessa região quadrada. Tá? É bem interessante, você acho que nunca tinha visto ou se viu, é bem interessante, né, como é que a gente determina o quadrado aqui, né? O módulo de x menor ou igual a a e o módulo de y menor ou igual a a. Tá legal? Beleza? Então, é isso que a gente tem, o exemplo, né, mais concreto aqui, ou pelo menos usando funções com duas incógnitas, aliás, funções com duas variáveis independentes. Tá bom? Incógnita é outra coisa. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos fazer aqui o teste da derivada de primeira ordem para valores extremos locais. Bom, o que significa esse teste? Se o f de xy tiver um valor máximo ou mínimo local em um ponto interior à região do seu domínio, e se as derivadas parciais de primeira ordem existirem ali, então a derivada parcial da função f de x em relação a x é 0, e a derivada parcial da função f de xy em relação a y naquele ponto é 0. Ou seja, derivada parcial de f em relação a x, para um mais completinho aqui, né? Para x igual a a e y igual a b, isso é igual a 0. Ah, mas você fala muito de y0 e x0. É a mesma coisa, tá? A derivada parcial de f em relação a y, para x igual a y igual a b, é igual a 0.
total analogia com a função de uma variável, porque eu quero achar o máximo e o mínimo a partir da primeira derivada, tá bom? Então, se eu tenho um ponto aqui A, B e o z igual a 0, esse ponto aqui determinado, aqui embaixo, né? Esse ponto aqui assim em z, tá? Na altura z, de tal forma que esse z é dado por um f de x e y, ou seja, z depende de x e de y. A derivada de f em relação parcial de f em relação a x é 0. A derivada parcial de f em relação a y é 0, ou seja, se a gente for ter aquelas derivadas direcionais naquele ponto, pegar a tangente e tudo mais, então aquela reta tangente na direção mantendo o x constante vai dar o ângulo, a inclinação 0. Mantendo o y constante, derivando em relação a x, também vai ter uma reta tangente que vai dar 0 a sua inclinação, tá? Se o máximo local de f ocorre em x e em a, se isso ocorre, então ambas as derivadas parciais de primeira ordem são iguais a 0. Não tem mistério, estamos apenas estendendo essa noção que você já tem do cálculo 1, né, nessa situação de duas variáveis ou mais variáveis. Vamos então olhar esse teste de derivada para essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 9. Então, qual seria o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores possíveis de x? Ora, e de y? Qualquer valor. Então, x e y pertencem aos reais. Não existe nenhum valor que eu coloque aqui que vá impossibilitar, certo? Bom, isso é o domínio. Já que não tem condição de fronteira, não tem região nenhuma, vamos fazer a derivada parcial em relação a x, que seria a derivada de x quadrado mais y quadrado menos 4y mais 9 vai ser igual a 2x, 0, 0 e 0, porque todo o resto é constante. Qual é a possibilidade em que a derivada parcial é igual a 0? Vai ser quando 2x igual a 0, logo x tem que ser igual a 0. Então, nesse ponto aqui, x igual a 0, nós temos um ponto aí em que a derivada parcial, 0, tá? Vamos pegar aqui a derivada parcial em relação a y de x quadrado mais y quadrado menos 4y mais 9. Derivada a 0 dá 2y menos 4. 2y menos 4 e o 9 dá igual a 0. Beleza. Então, para a derivada parcial em relação a y zerar, isso implica que 2y menos 4 é 0, logo y vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Então eu tenho o ponto para o ponto P, x vale 0, y vale 2, implica que a função f de 0, 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, aliás, x ao quadrado, que é 0, mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 9. Então, isso implica que f de 0 e 2 vai ser igual a 4 menos 8 menos 4, mais 9, 5. Tá? Bom, então, o f de 0, 2 é igual a 5. Eu vou apagar todo esse cálculo aqui, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Olha só. Um ponto interior do domínio de uma função f de xy, onde tanto derivada parcial em relação a x como primeira derivada parcial em relação a y sejam 0, ou onde f de x ou derivada parcial em relação a x ou derivada parcial em relação a y, ou ambas não existam, é um ponto crítico. É um ponto crítico, certo? Ele é um ponto crítico. Então, esse 0 e 2 aqui, x vale 0, y vale 2, então seria mais ou menos isso aqui, ó.
Esse aqui é o ponto 0 e 2 e ele tem um f de 0,2 vale igual a 5, tá? O f de 0,2 é igual a 5. Então reparem que ele não existe nenhum outro aí, continua para cá, continua subindo. Se você pegar e fizer o gráfico, essa superfície ela expande, mas aqui é o nosso mínimo. Ele é local, mas como o domínio não tem uma região aí, ele é o mínimo absoluto. Tá? Ele é um mínimo absoluto. Qualquer valor que você coloque, né, por exemplo, você coloca aqui 1 e 2, ou você coloca 2 e 3, qualquer valor que você coloque sempre vai dar f de 1 e 2 vai ser maior, ou pelo menos igual a f de 0 e 2. Um f de 2 e 3 vai ser maior ou pelo menos igual a f de 0 e 2. Ou seja, um f de x, y qualquer que não seja 0 e 2, ou que pode até ser, vai ser maior ou igual ao f de 0 e 2. É isso que significa, é um ponto crítico, e nesse caso, esse ponto crítico é um mínimo absoluto. Então a gente vai fazendo esses estudos, né? Você pode até calcular aqui quanto é que é o f de 1 e 2, quanto é que é o f de 2 e 3, e você certamente vai encontrar um valor maior ou igual a 5. Tá? Esse é um estudo generalizado, porque é aí que nos auxilia a questão da álgebra, né? Quando você tem um valor numérico lá, a incógnita para achar, mas aí você tem que generalizar isso para estudar completamente a região. Tá legal? Beleza? Vamos fazer então um estudo aqui da primeira derivada parcial em relação a x. Tá? E vamos já calcular direto, certo? Eu acho que você já está acostumado com isso. Ó. Deriva aqui dá 2x, 0. Aqui dá menos 2, 0 e dá 0, certo? Em que situação a derivada parcial em relação a x dá 0? Isso implica que x tem que ser igual a quanto? A 1, certo? Se eu fizer a derivada parcial em relação a y, vai ficar 0, 2y, 0, menos 6. Então, 2y menos 6. Para que situação isso zera? Se e somente se, ou pelo menos isso implica que y tem que ser igual a 3. 2y menos 6 igual a 0. Então, eu tenho os pontos aí 1 e 3 num gráfico. E esse ponto, será que é máximo? Será que é mínimo? A gente pode fazer uma pequena identidade algébrica e transformar o x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Isso aqui vira um quadrado. Y ao quadrado menos 6y, aí aqui 2 vezes 3 mais 9. Isso vira um outro quadrado perfeito. Sobrando o quê? Olha, mais 1 mais 9 dá mais 10. Eu tirei 10 daqui, né? Então sobrou só 4. Tá? Entendeu? Aqui, ó. Eu somei mais 1 aqui e somei mais 9 aqui. Então eu tenho que tirar 10 daqui, certo? Tranquilo? Para ficar a mesma coisa. Isso vira esse seguinte quadrado aqui, ó. Fica x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais 4. Então repare que o f de x, essa parte aqui e essa parte aqui, vai dar sempre positivo. X menos 1 ao quadrado sempre vai dar maior ou igual a 0 e y menos 3 ao quadrado sempre vai dar maior ou igual a 0, certo? Então, qualquer valor que eu coloque vai dar maior ou igual a 0. Então, no mínimo, f de xy, qualquer que seja f de xy, vai ser igual ou maior que 4. Tá? Vai ser igual ou maior que 4. E repare que o f de 3, não coincidentemente nesse caso,
f de 1, 3, vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 6 vezes 4, mais 14. Se você reparar, f de 1, 3 dá quanto? 4. Então, o que a gente pode pensar aqui? Qualquer que seja o valor de f de xy é maior ou igual a 4 e o f de 1, 3 é 4. Então, esse ponto aqui, esse resultado aqui igual a 4 é o menor valor possível do f de xy. Se ele é o menor valor possível, então ele é pelo menos, no estudo inicial, ele é um mínimo local. Ou, fazendo um estudo mais geral, ele é um mínimo absoluto. Ele é um mínimo, nesse caso aqui, absoluto. Porque, não coincidentemente, ele é esse paraboloide em que esse aqui é o ponto mínimo. E repare, não sei se você lembra, mas quando a gente estuda parábolas, né, nós temos aquela questão do delta, né? E temos os valores máximos e mínimos. É parecidíssimo aqui, só que está evidentemente um pouco mais complicado, porque tem duas variáveis, ou até 3 variáveis, 4 variáveis, e assim vai. Mas a ideia é muito parecida, encontrar pontos de máximo e de mínimo em superfície, certo? Olha só, vamos dar um estudo aqui dessa função, tentando achar extremos locais, se existirem. E já vou antecipar, não existem. A gente vai entender por quê, observando esta figura aqui e entendendo que é um ponto de Cela. Então, o que é o ponto de Cela? Uma função diferencial f de xy possui um ponto de Cela em um ponto crítico AB, um ponto, né, determinado, se todo disco aberto centrado em AB existirem pontos xy do domínio onde f de xy é maior que f de AB e pontos xy onde f de xy é menor que f de AB. O que eu quero dizer com isso? Imagina que aqui nós temos o ponto AB, né? Ah, mas é só AB? Não, você conhece também como sendo o famoso x0, y0 ou qualquer outra. É um ponto determinado. Se tiverem pontos em que o f de xy é menor que f de AB e existirem pontos em que o f de xy é maior que o f de AB, então nós temos um ponto de Cela, não é um ponto mínimo, nem um ponto máximo local. Entendido? Então, o ponto correspondente a AB e f de AB, ou seja, XYZ, na superfície Z, é denominado cela da superfície. Existem pontos menores e pontos maiores, como numa cela de um cavalo. Tá? Você tem lá aquela cela de cavalo em que você tem aqui onde você senta, né? A parte da frente, a parte de trás e a parte onde ficam as pernas. É semelhante, é uma cela, tá? Então, existem nessa região aqui ao redor, existem pontos que são maiores que o f de AB e existem pontos que são menores na região, né? Na região circular, que é f de AB, certo? Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Vamos fazer aqui a derivada parcial em relação a x. Isso vai ficar igual a menos 2x, certo? Bom, em que casos a derivada parcial em relação a x dá zero? Quando x igual a zero, certo? E a derivada parcial em relação a y vai ser 2y. Eu vou até tirar isso, né? Isso não é implicação, né? Aí para derivada parcial igual a zero, implica que x igual a zero. E para derivada parcial em relação a y igual a zero, isso implica que y é igual a zero. Então, nós temos o ponto AB, esse ponto AB é o ponto 0, 0. Agora, pela própria figura, mas aí você pode até testar valores, tá? Pela própria figura, se eu pegar, por exemplo, o ponto, vamos pegar aqui o ponto f de 1 e 0, vai dar quanto? Vai dar 1 ao quadrado, 0 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Então, isso vai dar menos 1. F de 0 e 1 vai dar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, vai dar
mais 1. E quem é o f de 0, 0? O f de 0, 0, 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado dá 0. Repare. Ó, repare o seguinte, que o f de 0, 0, ele é menor que o f de 0, 1. Mas ele é maior que o f de 1, 0. Então, existem regiões dentro de um círculo, né? Existem valores dentro de uma região, é isso que eu quero falar, em que o f de AB, esse aqui é o nosso AB, é menor, e existem dentro da região pontos em que ele é maior. Logo, ele é uma cela, essa região ali, e o ponto, especificamente o ponto, ele é denominado como sendo uma cela da superfície. Ok? Entendido? É basicamente isso a definição. Aqui, mais dois exemplos, né, com a função aqui, ó, z igual a y² menos y² menos x². Então, aqui eu tenho um ponto 0, 0, e tem região aqui que é maior que esse ponto aqui, e região, né, se eu pegar aqui essa região aqui, tem região aqui, ó, que é menor. Então, é um ponto de cela. Aqui é a mesma coisa, né? Não dá para enxergar aqui, se a gente pudesse girar, mas está aqui o ponto 0, 0, e tem logo ao redor aqui maior, né? Um f de xy maior que f de 0, 0, e tem aqui um f de xy menor que um f de 0, 0, tá bom? Então, é isso que a gente quer falar do ponto de cela. Aqui, ó, f de xy maior que f de 0, 0, e um f de xy menor que um f de 0, 0. O que você quer dizer com isso, Ricardo? É que se eu escolher um outro ponto aqui que não seja 0, 0, ao redor, eu vou encontrar resultados de z maior que o resultado do z aqui igual a 0, 0, e resultados menores. Tá? Isso é o nosso ponto de cela. Ok? Uma pequena parada para conceitos. E eu queria chamar a atenção, se você ainda não percebeu, que a gente está lidando aqui com conjuntos ou limitados ou conjuntos ilimitados, tá? Então, um conjunto de pontos do espaço bidimensional é limitado se o conjunto inteiro couber dentro de um retângulo. Eu não sei se você reparou, eu falei quadrado, falei região, falei círculo, mas de qualquer forma, se couber dentro de um retângulo, a gente usa muito retângulo, né? Desde a soma de rima, desde o cálculo 1, a gente está falando isso. Então aqui, olha, se eu consigo colocar essa região dentro de um retângulo, tá? Se eu pegar essa região dentro de um retângulo, eu tenho um conjunto limitado, tá? E o que é o ilimitado? É se não houver nenhum retângulo que eu consiga colocar. Se isso aqui cresce indefinidamente para todos os lados, eu não consiga traçar um retângulo que feche essa figura, certo? E no espaço? Bom, você agora expande. Se eu conseguir colocar um dado volume dentro de um cubo, ele é limitado. Se eu não conseguir colocar, ele é ilimitado. Ok? Tudo bem. E um lembrete. Não sei se você lembra, mas quando a gente lida com um gráfico, vamos pegar aqui um gráfico bem geral, né? Um gráfico bem geral aqui. E da função quadrática. Então, eu tenho aqui esse ponto, e esse ponto aqui é um ponto crítico, que a gente faz o estudo, se o A maior que 0, se o A menor que 0, e assim vai. Você lembra, né? Mas de onde é que vem isso? A gente falou isso em cálculo 1. Faz a primeira derivada, dá 2A mais B. Faz a segunda derivada, aliás, 2AX, né? Faz a segunda derivada, fica igual a 2A. E aí, a gente até pega aqui o x do vértice, né? O que é o x do vértice? O que é o y do vértice? É menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, certo? E no fundo, a gente tem um estudo aqui do a maior que 0 e a menor que 0, justamente para saber se ele é com cavidade para cima, com cavidade para baixo, tá? Lembra disso, né? Se o A maior que 0 com cavidade para cima, se o A menor que 0
concavidade para baixo, certo? No fundo, o que a gente está falando? Quando a segunda derivada é positiva, a concavidade para cima é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo absoluto, certo? Está vendo hoje. E viu também cálculo 1. E quando a concavidade é para baixo, está dizendo o quê? Que é um ponto de máximo. Isso lá em cálculo 1. Então aqui, ó. Aqui é um ponto crítico. Neste caso aqui é um ponto mínimo. Concavidade para cima, A maior que zero. Se for assim, A menor que zero. Está aqui o nosso ponto crítico. Nesse caso aqui, o x é menos b sobre 2a. Aqui também, né? É menos b sobre 2a. E aqui é um ponto crítico também máximo, né? Ponto crítico, um ponto de máximo. Também aqui a gente vai ter o teste da segunda derivada para determinar isso daí. Nesse caso aqui, olha só, a gente vai fazer com calma e vai apresentar o conceito e volta para cá de novo. Bom, primeiro vamos fazer o que a gente já aprendeu, né? A derivada parcial em relação a x vai ser y menos 2x dá 0, menos 2, 0 e 0. A derivada parcial em relação a y vai ser x, 0, menos 2y, 0, menos 2, 0. Tá legal. Isso aqui a gente já sabe. Aí se eu quiser achar o valor de x e de y, aí eu igualo a 0, tá? Aqueles pontos. Então, y menos 2x menos 2 igual a 0. Eu tenho uma reta. Aqui a outra eu tenho x menos 2y menos 2 igual a 0. Eu tenho outra reta. Aqui a gente tem um sistema de equação de duas incógnitas. É muito fácil resolver. Se quiser, pode até dar uma arrumadinha, né? Fazer aqui, ó. Y menos 2x igual a 2. Menos 2y mais x igual a 2. Bom, neste caso aqui, vamos fazer o que acontece aqui. Se eu multiplicar por 2 aqui, vai ficar 2y menos 4x, 4. Então eu tenho isso daqui, né? Isso vai dar menos 3x igual a 6. Logo, x igual a menos 2. E o y agora é fácil determinar. Vai ficar y igual a... Bom, substituir em qualquer um. Dá menos 2, dá mais 4. Dá menos 2 também. Então, os dois vão dar o valor de menos 2. Então, eu encontro isso daqui. Bom, isso é um ponto crítico. Agora, como é que a gente vai poder determinar se ele é máximo, se ele é mínimo, se é célula, o que é? Aí vem o teste da segunda derivada, análogo lá à nossa segunda derivada na função de uma variável, tá bom? Vamos entender então. Olha só, nós temos aqui o teste da segunda derivada. Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com o centro AB. Tá? Por que é bola? Porque a gente está em duas dimensões. Se está em duas dimensões, um círculo é a melhor forma de você ter isso em 3 dimensões. Eu tenho uma esfera, certo? Bom, acho que você entendeu. Suponha que f, derivada parcial, né? Derivada parcial de f em relação a x é 0 e derivada parcial de f em relação a y é 0 também. Ou seja, AB é um ponto crítico de f, que é o que a gente viu lá. Então, nós temos D, vamos chamar aqui de D, é o nosso delta. Sabe o delta? Pois é o discriminante. D de AB é a segunda derivada de f em relação a x vezes a segunda derivada de f em relação a y menos a derivada de f em relação a x e depois em relação a y ao quadrado. Ricardo, vai importar a ordem? Não. Você pode derivar primeiro um, depois o outro, ou o inverso, não vai alterar a ordem, tá bom? Isso daqui a gente pode escrever dessa forma aqui, como sendo esse discriminante aqui, ó, como sendo o determinante dessa matriz, tá? Então, essa expressão é chamada discriminante ou hessiano. Tanto você vai encontrar os dois. O que nós temos aqui? Se D é maior que 0 e a segunda derivada em relação a x maior que 0, é o mínimo local. Se D for maior que 0 e a segunda derivada em relação a x é menor que 0, é o máximo local. Se D é menor que 0, então, se D é menor que 0, então não é mínimo local nem máximo local. Entendeu? Quando D for positivo, se a segunda derivada em relação a x for positiva, é mínimo local.
quando o D é positivo e a segunda derivada é negativa em relação a x, né? Então é máximo. Se for menor que zero, não é nem mínimo nem máximo local. É isso que a gente pode afirmar. Observação. No caso C, em que D é menor que zero, o ponto AB é chamado ponto de sela de F. E o gráfico de F cruza o seu plano tangente em AB. A gente não estudou o plano tangente reta normal? Pois é. É interessante isso, né? Outra coisa, se D é igual a zero, não dá nenhuma informação. F pode ter o máximo local ou o mínimo local em AB. Ou AB pode ser um ponto de sela de F. E sempre é bom recordar que você pode escrever D, né, o nosso hessiano, o nosso discriminante, como a forma de um determinante, né? Segunda derivada de F em relação a x, vezes segunda derivada de F em relação a y, menos, aí ó, F de yx, F de xy, ou seja, F de xy ou yx ao quadrado. Então, voltemos então à nossa questão anterior e vamos fazer o teste da segunda derivada. Então, agora vamos fazer o teste da segunda derivada. Já temos aqui o ponto AB, já temos a primeira derivada. Vamos logo aproveitar e fazer a segunda derivada em relação a x. Vai ficar 0 menos 2. Aqui vai ficar, em relação a y, também menos 2. Olha que interessante, né? E o f de x, derivada de x depois derivada de y, a gente sabe que é igual, tá? Então, calcular qualquer um, vai dar 1, certo? Ó, derivar isso agora em relação a y, aqui vai dar 1, 0, 0. Se derivar isso em relação a x, vai dar 1, 0, 0, ou seja, vai dar 1. Um é igual ao outro, tudo bem? Então, o nosso discriminante vai ser determinante, né? Vai ser o determinante do fxx, fxy, fyx, que são iguais, fyy, tá? Ou seja, fxx vezes fyy menos f de fxx ao quadrado. Tranquilo, beleza. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2, menos 1 ao quadrado. Logo, isso vai ficar 4 menos 1, 3. Isso implica que D maior que zero. Vamos fazer então o nosso teste. O D é maior que zero. Ou vai ter um mínimo ou máximo relativo. Qual é a outra coisa? É a segunda derivada em relação a x ser maior ou menor que zero. A segunda derivada, então nós temos que D é maior que zero e que a segunda derivada em relação a x é menor que zero, uma vez que isso é igual a menos 2. D maior que zero, fxx menor que zero. Logo, que caso nós temos aqui? Esse caso aqui tem um máximo relativo ali naquele ponto. Tá? Que ponto é esse? Basta substituir menos 2 aqui, né? Então fica menos 2 vezes menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4 fica negativo, dá menos 8, dá mais 4, fica menos 4 aqui, ó. Essa parte aqui fica igual a menos 4. Menos 2 vai dar mais também, 4. Então isso aqui vai dar 0, vai dar quanto? 8. Então o f de menos 2 é 1,8, é um máximo relativo em menos 2. Esse é o nosso estudo. Então, são os pontos lá de máximo e de mínimo que a gente via lá na função quadrática. A gente consegue também fazer esse estudo aqui usando o discriminante ou hessiano ou hessiano, não sei como é que você vai pronunciar. Tá bom? Para encerrar, eu vou comentar uma solução rápida aqui de uma situação muito comum, né? Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com isso aqui de metro quadrado. Então, olha só, a característica dela, ela é sem tampa. Então, aqui em cima, ó, não tem a tampa. E isso vai nos dar duas coisas. Primeiro, a gente sabe que o volume é o produto das suas dimensões x, y, z, e que a área lateral, portanto, vai ser a soma das áreas deste lado de lá, a parte de baixo e das laterais aqui, ó,
XZ, XZ. Sendo que XY só conta uma vez porque não tem tampa. Se tivesse tampa, aí já era outra coisa. Bom, então, de posse disso, como é que a gente vai resolver essa situação aqui do volume máximo? É muito semelhante lá no cálculo 1, em que a deriva igual a zero. Então, aqui a gente vai encontrar primeiro uma função de volume só em função de x e de y. Para isso, basta isolar o z aqui, lembrando que isso aqui é igual a 12, então a gente isola o z e encontra essa expressão, pode até multiplicar para poder resolver. E aí faz as derivadas parciais em relação a x, encontra essa expressão aqui. A derivada parcial em relação a y encontra essa expressão aqui. A partir daí, se v é um máximo, então a derivada parcial de v em relação a x e a derivada parcial de v em relação a y é igual a zero. Se o x for igual a zero e y é igual a zero, o volume é zero, então isso anula. A gente encontra, fazendo todos os cálculos aqui, essa expressão 12 menos x menos 2 vezes xy menos x quadrado igual a zero e 12 menos 2xy menos y quadrado igual a zero. Isso vai implicar que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, portanto, x igual a y. Fazendo as substituições necessárias, a gente vai encontrar que x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Tá? Substituindo, então, o volume vai ser 4. Eu só estou dando aqui o caminho que eu gostaria que você, tendo isso na cabeça, fizesse essa questão. Tá? Para você testar um pouco aí o seu poder de entendimento. E tentar relacionar com a ideia do discriminante e da segunda derivada em relação a x, porque que isso vai ser o valor máximo, tá bom? E aí eu gostaria que você tentasse resolver essa questão e dissesse aí embaixo, se for o caso, quem chegou até o final aqui, colocar se conseguiu bem fazer ou não. Tá aqui, a resposta é essa, você vai seguir esse caminho, mas eu quero que você faça isso sem eu estar mostrando, tá? Entenda aí a questão, já tem um caminho, se quiser assiste de novo para entender melhor e resolve, tudo bem? Então, a aula por hoje é essa, a gente fica mais adiante aí para resolver questões e falar mais sobre isso. Até mais!